só como isso. Tá com a dentro para fazer tudo. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim para sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigo para sempre. Amigo. Então, Vamos do livro Momentos Enriquecedores, publicado pela Joana e psicografado pelo Divaldo. Testemunhos, lição 3. Aspira pela ascensão espiritual, que te parece difícil. Contemplas as alturas libertadoras e sente vertigens. Anelas pelos acumes e lutas, repassando pela tela mental as dificuldades que tens enfrentado e os problemas que têm afligindo. Sentes que o vale te asfixia e a multidão que ali se movimenta te atormenta. À medida, porém, que galgas as ásperas encostas, percebes que esse é um cometimento isolado e imolador. Vês à distância os amigos que se candidataram a subir contigo e ficaram na retaguarda da comodidade. Constatas que as energias se te exaurem e vês as feridas nas mãos, nos pés e as dilacerações nos sentimentos. É natural que assim te aconteça. A vida, para expressar-se, arrebenta os invólucros onde jaz adormecido. Todo par... Meu vago adormeceu? A vida, para expressar-se, arrebenta os invólucros onde jaz adormecido. Todo parto que enseja a vida proporciona dor. A semente sofre, esmagada no solo, a fim de libertar a espécie que nela dorme. Da mesma forma acontece com as tuas ânsias de evolução. Atingirás o cume, não o duvides, porém, assinalado pelos testemunhos
que a subida te exige. Mede-se a grandeza de um ideal pela capacidade de sofrimento e de paz que demonstra aquele que o apresenta. Os homens grandes são volumosos e de alta estatura, enquanto que os grandes homens são identificados pelos seus referenciais de amor, de abnegação, de sacrifício, de idealismo nobre. É impossível abraçar o ideal no mundo, passando incólume a agressão, a servícia, a calúnia, a urdidura da infâmia. Por enquanto, e ainda por muito tempo, os grandes homens vão-se-ão a sós, incompreendidos, fora do círculo dourado da ilusão. Não estranhes, pois, o que acontece nas paisagens íntimas, tristeza, insatisfação, solidade. Fosse diferente a ocorrência, estarias a soldo de mentira, de corrupção, jamais dos ideais libertadores. Quando te resolvestes por crescer e alcançar as elevadas planuras, ansiavas pela felicidade. Anotas que estás em solidão, porém essa é com Deus. Testemunha a fertilidade do teu ideal cristão aos tíbios, a fim de que eles se estimulem e se envolvam por ascender também. Não termina não. Quando lograres a vitória, atrai-los-ás. Por enquanto, testemunha e insiste. Jesus asseverou: e quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim. Não reclames, nem receies, segue em paz. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a esse nosso modelo e guia Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui de boa vontade, no intuito de renovar sentimentos, de renovar pensamentos, de renovar atitudes. Que a paz seja uma resultante desse novo arsenal de informações colhido aqui nessa casa, colhido no dia a dia com nossos irmãos, e que a paz seja essa luz, que assim seja. Então, Vamos lá, nosso vamos sim. Então, as dores da alma, essa leitura que eu trouxe mais pertinente ao estudo de ontem, que também tem a ver com a leitura do Livro dos Espíritos, né? Ansiedade. E ele começa com um sloganzinho aqui: de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. A Joana de Anjos já explicou aqui o que isso aqui quer dizer. Só esse título aí, ele já vem trazer aquele despertar, né, que é necessário para que nós tenhamos cautela e sintamos, né, que as coisas acontecem não é por acaso. E que também não adianta fazer rosário, de ajoelhamento, de caminhão de pedido, mas que nós temos que nos reconhecer como força, ou seja, como espíritos que vai vencer e quer vencer, procurando assim esse campo de ação, né, que é a espiritualidade, para poder vencer. Aí sim, as dores vão saindo fora. Só que a gente tem que ter paciência com quem ainda não alcançou esse grau de entendimento que a gente alcançou, né? Porque, no geral, a grande maioria ainda não está nesse nível de entendimento, né? A maioria. E a gente tem um compromisso muito maior ainda, que é o de exemplificar, né? Porque a gente pregar só é fácil. Agora, né? Na hora de
Ele dá a Seu demonstração. exemplo. É duro, é difícil, é muito difícil mesmo. E fica fácil quando a gente coloca que o problema é para mim. O Isso. problema de tudo que está gerando é um ensinamento para mim. E não para os outros, não ele, cada um está no seu tempo, né? Mas o ensinamento que está se formando e que eu estou absorvendo é para mim. Aí é nessa hora que você está lá sendo testado, está sendo botado à prova, é que a gente tem que entender aqui que o mundo maior está vendo aquilo ali, não como eu estar me arrebentando, e sim, é a hora da transformação. É a hora de eu entender daquilo tudo, que isso tudo é uma grande matriz, e que eu tenho que ter essa paz, tanto no tumulto, como isolado, sozinho. Eu tenho que ter essa paz dentro de mim. Então o Hamed inicia assim: já tomaste plena consciência de tua ansiedade? Notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Onde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocional. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Vive com plenitude o presente e viverás o futuro. Carlos, um minutinho. Você poderia desenvolver aí para a galera esse mundo maior? Deixa eu terminar o parágrafo. Termina aqui. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Vive com plenitude o presente e viverás o futuro. E verás o futuro relatar as consequências dos teus atos de ontem, que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir, compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. A vida te escutará, auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. Então ele coloca essa vida maior, é sair desse primitivismo, dessa infância existencial, sair dessa viciação de que esse mundo aqui é tudo e o resto não existe. A matéria é o essencial. Essa vida maior é a gente ver em cima do monte, ver aquilo como coisa pequena. E assim, eu entendo o seguinte: a gente parar com essa mania que a gente tem de achar que temos duas vidas muito distintas uma das outras. Não, é tudo uma coisa só. A gente tem que passar a encarar assim, né, a realidade, né? Essa separação, espíritos superiores e não sei o quê. É meio complicado, sabe? Temos que viver essa vida e ter a certeza que está na matéria, mas a gente está só no espírito, depois a gente retorna, é um ciclo que a gente vai vivenciando. Mas é tudo uma coisa só, é uma unidade, não tem separação nenhuma. E às vezes a gente coloca uma expectativa, entendeu? De que, você tem até debatido muito isso aí, de que alguém, algo, Deus, Jesus, não sei quem, vai resolver o meu problema. Se eu não estiver me resolvendo, não adianta, né? Mesmo que ele queira, como ele está dizendo ali, ó. Não vai ter como. Na verdade, os livros já mostram isso. Mas a gente passa de forma acelerada na mensagem que fala que é contigo, é você. A gente vai ler que o mundo superior, esse mundo que o Helene quer saber ali, sabe, é uma sociedade, todo mundo em harmonia. Pode não ser. Pode ser cada um na sua consciência, no seu mundo, independente dos outros irmãos ou dos outros mundos. Eu estou ali em graça com Deus e de uma forma que eu nem sei mensurar, romancear isso. Então, mas digamos que em grupo, não é individual que eu estou dizendo não. Se todos tiverem essa plena consciência, na verdadeira consciência, as coisas já se verá, já chegará de uma maneira mais
suave, de uma maneira mais cósmica. E as pessoas, justamente por estarem no grupo, vão participando desse campo de ação, cada um doando de si o que pode. É claro que aí, como disse a lição no início, cada um terá justamente aquilo que procura, mas no tempo correto. Ele, esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento que tem um parente meu a falar com todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. E dentro dele, ele é cheio de neuroses, cheio de problemas, sabe, de comportamentais mesmo, mas todo embutido, porque ele não trabalha aquilo. Como cada um de nós, né? E a gente tem essa necessidade, sabe, do medo da falência. A gente quer agradar todo mundo. Não posso sair daqui, porque se eu cair, ele me ajuda. Se eu isso, a gente tem essa dependência de ser assessorado pelos outros. Mas a gente não precisa disso na parte espiritual. Na parte física aqui, a gente precisa disso. Se a gente não consegue ser autossuficiente, a gente precisa disso. Ajudando para ser ajudado ali. E vem até esses paradoxos, o menor para ser o maior, fazendo amigos. A parábola do mordomo infiel mostra muito bem isso. E aí Jesus fala, ele, na infidelidade dele, cultuava amigos. Vocês, com tudo que sabem, faz menos do que ele. Então a gente tem que entender isso, essa necessidade de agregar amigos para essa consciência de libertação. Mas a gente está sempre se prostituindo, se corrompendo, com medo da falência e não tem ninguém para nos dar um apoio. Isso vai vir naturalmente, em cima da nossa honestidade, do nosso parecer ali, de forma incorruptível, de forma, sabe, numa lesura tão clara que aquilo não se põe em xeque. Ô Carlos, teve um depoimento seu aqui no grupo, já há um bom tempo, né? Você falando da situação e tal, das dificuldades do dia a dia, que houve um momento que você estava numa dificuldade extrema. Isso aí me marcou muito, eu passei a ter essa atitude. Chegou uma hora que você falou assim, Senhor, agora é contigo. Você vai lembrar disso? Agora é contigo, o que eu podia fazer eu fiz. E eu a partir desse momento, eu falei assim, pô, cara, eu tenho que passar a agregar isso aí. Mais até do que a carne, eleito. Entendeu? É essa atitude aí, Senhor, agora está na tua mão, o que eu posso fazer mais? E confiar que aquilo ali vai ser solucionado, vai ser resolvido, tu não vai ficar o Léo. Não vai, isso aí é fato. Mas só que a gente se corrompe antes de deixar esse momento acontecer. Carlos, eu não sei se eu mosquei, qual é o título do livro? Você falou remédio, mas eu não... As dores da alma, falei. Falou? As dores da alma. Eu busquei, que eu não sei se você falou o título. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas rígidas por ciclos evolutivos que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase acontece a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Analisa as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente, pois, por mais que possas dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. Isso aí é muito interessante, né? Do ponto de vista físico, material mesmo, né, cara? Você tem todo cuidado, por exemplo, com uma frutífera qualquer, né? Uma goiabeira. Rapaz, aquela goiabeira vai ficar a existência dela toda dando frutos bichados.
Tu vai lá no meio do mato, lá não sei aonde, do nada aparece aquela jabuticaba, aquela goiabeira, com aquelas frutas enormes, entendeu? Sem uma máculazinha, né, cara? Que tu vai ficar... E assim é a natureza, cara, não tem jeito. E deve ser também, nós somos natureza. Experiência é a soma de teus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário, porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências, em relação ao limite do necessário. Assim declaram os representantes do Espírito de verdade. Aquele que é ponderado e conhece por intuição, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Isso aí é a questão 715 do Livro dos Espíritos. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te, procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração. Centraliza-te em ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa, a paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Que assim seja. Então, aí está dizendo para viver a vida sem determinados tipos de preocupações, para não sobrecarregar a caminhada evolutiva, que às vezes nós estamos indo num ritmo muito correto, mas por uma desatenção, por uma vontade assim intuída, sai daquele caminho, sai do caminho correto para o caminho das aventuras, né? Eli, eu coloco que é o apego e a falta de aceitação que nos leva nisso. O apego ao que a gente crê. A nossa crença nos faz: se eu não comer, eu vou morrer. Se eu não fizer isso, eu vou passar fome. Se eu não fizer aquilo, vai faltar dinheiro para eu pagar a conta de luz, pagar aquilo ali, não pagar aquilo. Só que, o que eu vou fazer ali? É desonesto? É alguma treta que eu vou tirar vantagem? É alguma situação que eu vou prejudicar alguém? Então, isso tem que ser avaliado para, na hora do embate, a gente não se corromper, não se prostituir. Esses são os porquês que a gente tem que ter na mente para, na hora da execução. E a gente, às vezes, pula isso por conveniência. Aí que entra, né? O que eu pude fazer, eu fiz. Mas tu tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Não adianta. Se tu não foi, se tu fez, se tu deu esse pulo aí, se tu deu essa Se escorregada, arrebenta, vai botar a culpa em Deus. aí não tem como, cara. Ou então vai ficar esperando, que lá de cima tem um perdão que... Pode ir? Pode. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Hoje a gente vai ver o terceiro tópico, né? Sonambulismo, êxtase, e agora nós vamos ver a dupla vista, tá? A lição é 447. Pergunta: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Pô, que confusão.
Né? Isso aí é confusão, porque esse dupla vista, hoje em dia, não se fala mais sobre isso. Mas na época de Kardec tinha isso. Eram as cartomantes, eram os videntes, sabe? Que ele, de forma não dormindo, acordado, tinham leituras, premonições do que iria acontecer. Isso aí eles rotulavam como dupla vista. Aí, mas ele coloca isso. Isso aí tem alguma coisa a ver com o sonambulismo, com os sonhos? E aí, né? Mas aí a dupla vista, ficou tranquilo responder, não seria aquela coisa que você de repente sonhou, ou coisa que realmente está acontecendo? Porque tem situações dessas que você vê uma coisa que ela realmente vai acontecer. Então, mas o sonho e o sonambulismo, isso tudo, é tudo parecido, vai dizer na resposta. Esse engano é um exemplo. É porque aquela coisa do teu dia a dia, às vezes você pensa num negócio, aconteceu aquilo, depois eu sonhei, você não, aí tu tá, de repente também, o déjà vu, né, déjà vu, aí o pessoal coloca, ali são situações que tu passou por aquele local, passou por uma situação daquela parecida, e hoje você se encontra ali e fala, pô, já senti essa situação, já vi essa área aqui antes. Aí quer dizer, a questão... Não, e às vezes num sonho acontece isso. Não, você sonha e tem premonição do que vai acontecer. Vai ver a resposta. É a resposta. A resposta vai dizer. Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, hoje a gente está encarnado num corpo de carne, aonde o espírito só enxerga pelos olhos. É aqui que ele enxerga. Então, mas só que quando a gente chegar a um patamar de evolução, a gente enxerga por todos os ângulos. E o espaço-tempo que a gente tanto mensura as coisas, não vai estar ali. O passado, o presente e o futuro, a gente vai poder trabalhar isso. Por isso que eu estou dizendo, mensurar ali esse plano maior em cima das nossas ferramentas aqui é difícil. A gente entender o que é esse reino de Deus, o que é esse mundo espiritual superior, porque a gente não tem ferramenta para equacionar essa questão, entendeu? Fica difícil. Hoje a gente é um produto limitado, mas tem aqui dentro uma essência ilimitada. Em cima da tua pergunta, corpo e espírito, você pode ter um espírito mais desenvolvido dentro de um certo corpo? Dentro de um corpo? Sim, o modelo é Jesus. Pô, Jesus é um espírito muito mais desenvolvido do que o corpo. E por isso. Imagina aleijadinho no corpo perdido. Não, aquele físico, como é que é o nome dele, o que morreu? Também. O inglês. O inglês que é. Também é a mesma coisa. A pergunta do Júnior, ela veio ao encontro de mostrar que o espírito, quando ele está de posse da autoridade espiritual que tem, ou seja, dessa força divina, dou como exemplo aquele elemento que, eu não sei se era de Minas ou se era daqui do Rio, o aleijadinho. Você me falou. Então, aí o que acontece? Ele está trabalhando, mas a matéria, né, o corpo físico está numa situação muito, até delicada mesmo, muito desarmonizada. Acontece que o espírito está com aquela virtude ainda acesa, né? Ali, quer dizer, o desenvolvimento daquele espírito sobre aquela matéria é uma coisa que... Tem uma mensagem de um espírito ascensionado que é muito interessante, a pergunta eu não lembro qual é. Ele fala, esses espíritos que vocês idolatram, ele pode estar até num plano bem superior, mas eles não são exatamente o que vocês acreditam ser, não. Quem viveu ao lado deles vai falar, ele era muito chato. Não, eu estou falando espírito. Ele era muito pessimista. Depois do desencarne, ele toma uma proporção muito maior, mas aqui na carne, ele não era aquela coisa que a gente lê nos livros. Então era só força de vontade. Não, o produto,
a todos os seres. A gente idolatra é isso. Você tem que transformar alguém que não tem aquilo tudo de virtude. Porque o corpo de carne É só virtuosa. A própria matéria te limita, ela te leva a tomar atitudes que, pô. E você vai ali, ele era perfeito. Aí quando tu vai estudar mais detalhadamente, pô, ele não é todo. Mas isso tudo serve, sabe, para a gente se enriquecer. Pô, se ele chegou até ali, nessa limitação, eu que não tenho isso, Posso ir mais um pouco? Posso mais, só depende de mim. Essa superioridade que o Erlei coloca ali como uma forma de ganho, não ganhou, você construiu. É maturidade, não é superioridade. Vamos, imagina a situação, a angústia do sujeito, né, tendo esse potencial naquela situação ali, né, Sem ele dúvida, trabalhava, sem dizendo que ele era um espírito virtuoso. Imagina a aflição desse espírito querendo, limitado por uma matéria. Aquilo ali não é uma. Aquilo ali é um castigo. A tolerância do espírito, ele não se, vamos dizer assim, não se manifestou com rebeldia. O que o Carlos está falando é exatamente isso. Essa é a tua opinião, a minha. A gente, viu que realmente fazer aquilo que ele fez ali é uma coisa fantástica, né? Para nós, né? Mas, cara, e a angústia dele? E as dívidas dele? Sabe? O ser, o que ele sentia? Isso aí a gente não pode mensurar, não tem como. Ô Erlei, deixa eu falar uma coisa pra ele. Ô Erlei, você anda muito certinho, muito bonitinho, que tem uma pessoa que te bota assim como espelho, o elfo, hein? Cuidado, hein? Olha o que tu faz, hein? Tá? Vamos ao Miramês aqui que ele vai. A gente está falando de dupla vista, né? Fugindo do assunto. Vamos voltar para a dupla vista. Miramês, o título é Dupla Vista e alusivo a essa pergunta, 447 do Livro dos Espíritos. Ele começa assim: o Espírito é um somatório de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor, de modo que, aflorando as faculdades na alma provém de uma só fonte, do poder de Deus em nós. Que coisa linda. A dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo, os sonhos e o êxtase, assim como se afina com as outras faculdades espirituais. A vista ampliada não é nada mais que um pouco de liberdade do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade, como sendo uma das faculdades afloradas. O homem no porvir será capaz de entrar em transe conscientemente, sem certas dificuldades que observamos agora, devido à falta de adestramento espiritual. Jesus não precisava entrar em catalepsia, nem na inconsciência, para ver com precisão o mundo espiritual, ou para perceber as ondas etéricas envolvidas por Deus. Ele era dotado de uma pureza mediúnica em todos os seus aspectos. Nós, outros, estamos encaminhando para a consciência no exercício dos nossos dons. E o Espiritismo com Jesus nos faculta esses caminhos na senda do verdadeiro amor. As almas devem procurar a perfeição de suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas, mas é a nossa posição entre os valores espirituais que estão sem preparo. Vou repetir aqui para a gente entender melhor esse posicionamento dele aqui. Nós outros estamos caminhando para a consciência no exercício dos nossos dons, e o Espiritismo com Jesus nos faculta esses caminhos na senda do verdadeiro amor. As almas devem procurar a perfeição das suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas, mas é a nossa posição entre os valores espirituais que estão sem preparo. Então a gente não está focando os valores espirituais, e sim um interesse pequeno, mesquinho,
E como exímio, né, aqui da sociedade, necessário se faz que despertemos o que dorme em nós. Os dons espirituais que todos nós possuímos são inerentes ao Espírito e servem para mostrar que podemos nos servir dessa condição, mostrando que existe, além do corpo físico, uma chama inteligente como foco de Deus a brilhar na matéria. Jesus, ensinando aos homens de boa vontade na sua época, dizia para os que não tinham condições de aprender as lições, que muitos tinham os olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não escutavam. Por quê? Porque as suas qualidades espirituais permaneciam em estado latente e que mais adiante o tempo poderia conferir-lhes essas qualidades, acordando-as. Para ouvir as coisas espirituais, é preciso estar preparado. Para tal empenho, carece-se de suportação. A verdade deve ser dosada de acordo com a elevação da alma. Tudo na vida se encontra em cadeia. As consequências vibratórias estão ligadas umas às outras, transmitindo as bênçãos do Criador em forma de comando. Desligando-se dele, tudo fenece, porque ele, Deus, é o doador da vida. A mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. A mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. Por quê? Porque os médiuns, os bons espíritos se associam a bons médios. Bons médios é médios esclarecidos e não médios que têm muita sensibilidade de vir atrás da porta, ouvir coisas miraculosas e tal. Não, pessoas assessoradas por boas pessoas, né? Desencarnadas. Jesus ensinando, acho que foi aqui, se não foi, vamos continuar. Jesus ensinando aos homens de boa vontade na sua época, dizia para os que não tinham condições de aprender, não, aquilo eu já li, é grande. Para ouvir as coisas espirituais é preciso estar preparado. Para tal empenho carece-se de suportação. A verdade deve ser dosada de acordo com a elevação da alma. Tudo na vida se encontra em cadeia. As sequências vibratórias estão ligadas umas às outras, transmitindo as bênçãos do Criador em forma de comando. Desligando-se dele, tudo fenece, porque ele, Deus, é o doador da vida. A mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. O médium cristão trabalha conscientemente, exercitando suas faculdades em favor do próximo. Se persistir no bem, essas faculdades irão crescendo cada vez mais, de modo a mostrar nos seus simples exemplos que ele se movimenta com os fenômenos, a mostrar que a vida não é somente na carne. Esta é consequência da vida imortal, onde palpita o espírito. É bom os homens conscientizarem-se das verdades espirituais para facilitar o ingresso em outras dimensões de vida, assegurando para todos mais esperança na vida futura. Além da dupla vista, o ser humano, com a devida compreensão das verdades, começa a sentir a realidade. Não é preciso ver nem pegar, porque a verdade tem outros caminhos para se mostrar na intimidade do Espírito. Todos somos mananciais de Deus, onde Ele depositou toda a sua confiança e o seu amor, de modo que esse amor cresça e liberte os valores para a nossa felicidade. Que assim seja. Vamos ficar por conta do remédio e do milanês. Estamos em boas mãos, né?
Com certeza. Algum comentário? A gente tem que ter apoio. Apenas uma coisinha para dizer, um detalhezinho. É de um favorecimento, de uma alegria muito grande quando nós temos essa informação que todos nós temos essa força infinita dentro de nós mesmos, mas que muitos, principalmente na época que o Cristo passou por aqui, ainda não havia despertado. As palavras do Cristo para essas pessoas, ela não entendia, não ouvia, não via. Então, onde Jesus falava, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos, que ouça. E nós temos hoje em dia a certeza de que tudo está pronto. Agora depende de nós podermos caminhar na direção e alcançar. Agora, como nós vamos alcançar? Esclarecendo do jeito que está formulando aí o tema, nos mostrando que podemos, que somos livres, que não devemos nada ao inferior, mas que nós procuramos sempre esse caminho para progredirmos, e essa força ela vai despertando, ela vai se espalhando entre as criaturas. Marley, a gente tem que ser mais espírita, gente. A gente tem que entender a doutrina dos espíritos. Porque a gente coloca, às vezes, numa soberba alguns fatos, aqueles não ouviam, não viam, aqueles somos nós lá atrás. Aqueles somos nós somos os idiotas. Eu aceito. Não, mas a colocação, mas aí a colocação, sabe, nos coloca numa superioridade, numa soberba, falar, ô idiota, sou eu que aquela mensagem não veio para mim, porque não era meu tempo. A gente trabalhando na matéria, a matéria nos condiciona a estados no mesmo patamar, na mesma forma linear para todo mundo. Mas só que na forma vibratória está oscilando. E a gente só consegue ver na forma linear. A gente não consegue ver na forma vibratória. Aqueles eram aqueles. Hoje somos nós, amanhã são os outros. Mas o que é experiência? Eu tenho que me libertar porque eu quero continuar no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração. Não quero voltar. Isso tudo é matéria. Isso tudo é a grande matrix que a gente necessita estar lá na selvageria ou estar aqui de uma forma mais educada. Quem vai dizer não é a minha mente medrosa, e sim meu coração desprendido. A gente tem que entender as coisas dessa forma oscilatória ou vibratória para não entrar nessa... Mas eu quero chegar no ponto aí, do linear. Um ponto muito simples. A nossa propriedade, como disse o Cristo, o que eu faço, vós podes fazer. Melhor ou igual. Mas quando? Quando tiver toda aquela qualificação do crescimento espiritual. Então, aonde quero dizer, as energias, o produto, o pacote, como sempre você fala, está pronto. Mas nós não podemos fazer uso dele porque ainda não temos aquela condição, ou não tínhamos aquela condição. Estávamos verdes. Tanto é que o mestre falou, o tempo passará. Eu teria muito para vos revelar, mas vossas mentes estão empedernidas. Quer dizer, nossa mente ainda não estava ao alcance de aceitar aquilo que ainda não tinha desenvolvido a nossa mente. Eu entendi. Naquela época estava assim. Eu não estou falando daquela época. Então poderíamos ser um de nós. Eu estou falando da soberba, da forma da gente colocar o hoje, o aqui e o agora, porque o passado é o passado, o divino é o agora. E aí, Carlos, a gente briga, assim, luta muito contra a gente mesmo, né? Isso aí somos todos nós. Porque, cara, você tem vontade, tem desejos, né? A gente aprende, a doutrina nos prega, é assim, para você alcançar aquilo lá. Acabamos de ouvir aqui agora, né? Recebemos uma receita do Miramês do que precisamos fazer, né, para ter esse futuro, uma situação mais tranquila, mais calma do que a gente vive agora. Mas como é que é difícil isso? Né? Ontem eu estava conversando, estava falando aí, o Erlei puxou o assunto a respeito do Carlos,
de ter alcançado essa condição de não ter mais a vontade da carne, né? De comer carne, comer carne. E nós temos, eu e ele, a gente estava falando ali, né, cara? Como é que é difícil isso? Eu sei que tem que fazer isso, mas assim, falta força de vontade? Será que eu não queria deixar de vez isso aí? Será que eu nunca tentei fazer isso? A questão do cigarro. Hoje, quando eu vejo alguém fumando, né, o cara está se matando. Sempre eu até estava pena. fumando, eu estava naquela mesma situação. E foi uma luta para me libertar, entendeu? Daquilo ali, né? E às vezes também a gente tem uma visão assim totalmente errada. O sujeito tomou uma dose de aperitivo. Eu sou espírita, eu não posso fazer aquilo. Bota uma limitação, sabe? Como se aquilo ali, sabe, é que te impedisse. É o nosso sentimento, é o que a gente sente. Como é que tu reage quando você vê, por exemplo, alguém numa grande dificuldade? Quantas vezes a gente passa de passagem, não quer nem olhar para poder não se, sabe, envolver naquela situação? E somos espíritas. E vem aquela parábola que eu não sou muito de gravar, né? Onde o religioso deixou o camarada lá, o Léo, né? E foi o camarada que é ateu que foi lá e segurou. Eu tenho um exemplo assim muito legal lá em casa, que é o Leandro, cara. O cara se julga ateu, se julga isso, se julga aquilo, não crê em Deus, mas as atitudes do cara de defender uma formiga, de defender uma barata, não é só o ser humano, entendeu? Pô, ele tá me dando um suporte legal, todo dia o cara manda uma mensagem, como é que tu tá? Tá legal, tal. É religiosidade, embora, né, vamos dizer assim, não oficial, né? Mas é. Então, o que eu queria dizer é isso. Às vezes eu me vejo assim tão frio, entendeu? Em determinadas situações, que o evangélico, o católico, o ateu tem uma reação muito mais efetiva do que a minha, entendeu? É isso, a nossa briga, que nós que conhecemos um pouquinho, né? Ela é muito maior. E assim, eu acho que a cobrança para a gente vai ser muito maior também. Como é que eu vou chegar do lado de lá, né? Ou quando eu deixar esse corpo aqui, qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha reação? Uma coisa que pode estar certa, nós temos que ter muita paciência e conhecimento, porque se tu não tivesse uma chance não deram uma chance a você mesmo de você perdoar o próximo, ainda está perdido. Por que eu quero dizer isso? Quantas vezes, não parece nada não, mas quantas vezes eu venho na rua, pá com a bengalinha, peraí, moço, peraí. Falei, o que houve? Tu tá indo pra onde? Falei, calma, cara, o que houve? Tô correndo perigo? Não, porque você tá batendo a bengala aí, tu quer subir a calçada? O cara tá vendo que não, que eu já venho a 1 quilômetro ali andando, o cara tá vendo o risco. Se eu quisesse subir a calçada, eu subia, mas faltou inteligência. Mas eu tenho que perdoar aquela inteligência dele que faltou. Aí chega pra mim e diz assim, você vai pra não, eu moro nessa rua mesmo ali embaixo. Então você está indo certo. Pode ir que você está indo certo. O que eu falei da soberba foi exatamente isso. A gente não tem que ficar medindo os outros. Não, mas o que eu quero dizer é eu mesmo, a paciência que tem que ter por nada, que aquilo ali o cara me interrompeu. Mas aí é que está, quando você faz esse julgamento, você já está definindo situações. Ele está no ponto de vista dele. Então, mas aí é que entra a paciência, porque tem que entender que para ele... Agora eu entendi, você quer dizer que você não tem a paciência, né? De aturar ele. Eu entendi. Mais ou menos isso. A informação gera ação. A desinformação gera conformação. Olê, o problema todo é autoconhecimento. Por que esse tipo de atitude me perturba? Qual é a origem dessa perturbação? A origem dessa perturbação é a mente. É a mente que está presa aos conceitos da matéria, porque a mente a mente é do cérebro. A mente está trabalhada no palpável, no visível, no testado, na ciência. E o espírito não. Então isso tudo que está nos condicionando a esse desencadeamento de impaciência, intolerância, de agressividade, é essa ciência que a mente adotou para si. E a gente tem que entender a origem disso.
Como é que isso começou? Por que aquele cara vem para me assessorar e eu não tenho paciência com ele? Por que isso? Por que aquilo? Para a gente saber ali a origem e vamos ver que é o lado egoísta, sabe? Na minha visão consolidada, firme ali, que é a base de tudo, tanto é que está me dando essa perturbação, que eu não trabalhei aquilo para desconstruir, para construir outra coisa nova. Ô Carlos, eu ontem fui a vacina, né, ali no posto, né, e eu já entro ali com o pé atrás, né, já entro ali pré-julgando, né, você é mal atendido, mas, cara, eu falei pra Júnior, eu fui tão bem recebido pela menina, né, que me atendeu pela atendente, né, com esse caramba, eu fiquei com vergonha, cara, falei, cara, eu sou espírita, tu imagina, aí chegou o Maurício, né, e a mãe dele, né, que foi pegar remédio, e ela disse que já teve lá uns 4 ou 5 dias e nada, ela, mas eu não chego aqui brigando não, Valdemir, olha só, como é que, sabe, é como se ela estivesse dentro de mim e eu visse, né, lesse, né, o que estava passando pelo meu pensamento. Aí ela, mas eu não chego aqui brigando não, eu chego aqui dando um jeitinho, dando um sorriso, brinquei com a menina ali agora, segunda-feira eu pego, não pego? Ela, não, pega assim, não sei o quê. Eu disse, caramba, ele não é espírito, eu que sou espírita aqui. Quanto ele, eu estou distante, eu não estou falando ele assim, mas no geral, né, quanto eu me acho distante, né, perante o que a doutrina me oferece, como eu deixo de fazer as coisas que eu poderia e teria a obrigação de fazer. Vai ter que ter uma reação a isso tudo daqui a pouco. Mas, Valdemir, eu vou dizer, tu está mais à frente do que quem critica e julga o outro. Porque o que critica e julga o outro está ali enraizado numa visão assim, centralizada que eu estou certo. E ele não trabalha dentro de si para essa desconstrução. Aquele que julga e fica ali fixo naquele julgamento, ele vai ficar muito tempo. Aquele que já está começando a se dar essa oportunidade de se auto-julgar, não importa o que ele está fazendo, o importa é o que eu estou comprando. O que eu estou comprando? Para que me serve isso? Eu estou construindo o que com isso? Eu estou comprando uma ideia que, porra, ele é soberbo, ele é idiota, ele só pensa nele, ele é isso. Por quê? Ele está vendo e está executando o melhor dele. O melhor dele é aquilo. É aquilo. Ele está naquele patamar ali, evolutivo. O que era essa criatura há 100 anos atrás? Então eu tenho que entender, o melhor dele é hoje. Mas, e eu? E eu? Quem sou eu? Qual é o melhor de mim? O melhor de mim machuca ele? Fere ele? Ou dá um suporte a quem? Então a gente tem que entender esse lado da gente se autoconhecer, se autoavaliar a todo momento, que já é um patamar muito acima do que só está julgando a inferioridade dos outros, julgando. Vou te falar, cara, Deus é tão bom, cara, tão bom, eu tenho recebido tanto. Vou falar para vocês que nesse um mês aí, 2 meses, né, teve um acidente lá e que, cara, a minha preocupação maior é ir logo mais na hora que eu deitar na cama para dormir. E se me faltar o sono? Se eu ficar 2, 3, 4... Não aconteceu algumas vezes, né, de eu estar em casa e não vi o sono. Ontem, por exemplo, eu deitei, era 9 horas da noite, cara. Dormi um sono só até 4 e pouco da manhã. Era 4h50 a hora que eu acordei. Um sono só, seu Fernando. Entendeu? Então, quer dizer, nem sonhar eu sonhei. Sabe? Nem eu não lembrei, né? Se sonhei, eu não lembrei. Descansou a matéria. Eu falei, rapaz, mas eu falei assim, cara, sabe? Levantei, arrumei lá a cozinha, ajeitei lá, o Juninho chegou lá, eu estava lá, né, cara? Fiz o café, já preparei lá a comida para daqui a pouco. Então, cara, sabe, a vida está me dando essa oportunidade, né? Que a única coisa que me marcou, que, pô, cara, que eu senti, que doeu aqui dentro, foi no momento que a Denilza estava sendo enterrada, o Luquinha de joelho pedindo, Deus, não deixa ali não, Deus, manda. Aquilo ali, cara, me doeu tanto, cara. Que até hoje, quando eu lembro aquilo ali, sabe, a lágrima vem, cara, porque o moleque, entendeu? Tu vê ali que aquilo ali é amor, sabe, a expressão dele de amor. O amor dele levou ele a ter aquela atitude ali, tem pela incompreensão, por espírito ainda não está totalmente reencarnado, essas coisas todas.
No mais, cara, no mais, sinceramente eu tenho plena convicção de que está tudo bem, tudo acontece de acordo com o que tem que acontecer. E eu devo isso aqui, a vocês, a essa reunião que a gente tem aqui. Outra coisa, cara, né, assim, reunião que você sempre falou, né, pô, eu fico torcendo para chegar logo sábado e domingo, né, que realmente é um momento que a gente está ganhando. O que a gente ganha aqui, a gente, sabe, eu acho que a gente não merece isso tudo não, cara. É verdade. A gente não merece não. Eu, quando termino a reunião de domingo aqui, me dá uma tristeza. Quando eu estou indo para fazer as compras ali, a feirinha e tal, já, pô, acabou. Agora daqui a uma semana. Vou fazer duas perguntas. Está dentro da leitura e foi estudo contínuo, vendo palestra durante a semana. Só vou fazer a pergunta, não vou dar para você refletir. O que é alma, o que é espírito? E a segunda pergunta, o que é ser médium? Alma, espírito, no livro dos Espíritos coloca. Alma é o espírito encarnado. E espírito é a essência de vida. O espírito está encarnado e desencarnado. O espírito é a base ali. A resposta que foi dada, um que está com uma base em filosofia, psicologia, tudo. Então, a explicação que ele deu, entendeu? É claro que fica aí a critério do entendimento de cada um. É uma coisa só. Que a alma é uma interpretação do espírito reencarnado. Espírito reencarnado é uma criação de Deus. Então é uma coisa só. Então, agora eu vou dizer aí diz que é ser médico. Olha só, antes de falar da segunda, a primeira, a gente quis colocar aqui numa etimologia que a doutrina espírita coloca para dar definição de uma coisa a outra. Ele botou ali o lado pessoal dele. Não botou. Não, ele botou estava sim. lendo também. Não, mas ele botou sim. Aí eu não sei. Ele botou sim porque no livro dos Espíritos coloca essa diferença. Então, quer dizer, alma, para a gente definir, é um espírito encarnado. É só isso. Alma. Porque tanto alma como espírito é espírito. Só que é para dar uma definição diferente. Alma, você já conota, ele está encarnado. Tu não pode, a alma estava lá no plano espiritual. Não, lá era o espírito, não era a alma. A alma é quando ele está aqui encarnado. Então é isso, etimologicamente. Agora, sensibilidade, isso aí é cada um para o seu cada Eu um. vejo assim, eu participo, eu gosto de trazer aqui, é para mim também ouvir, né? As coisas para ver se o meu raciocínio, eu não disse o meu raciocínio, né? Eu perguntei. Agora, o que é ser médico? Ser médio a gente acabou de ver. Ser médio é meio. O que quer dizer a palavra médio? Meio. É o meio. Eu tenho uma sensibilidade, eu consigo me comunicar com aquele outro meio. Qual é o outro meio? A parte espiritual. Isso é ser médio. Agora, ser bom médio, mal médio, aí é outra coisa. Como o livro dos Espíritos coloca aqui, médio, bom médio é aquele que é assessorado por bons espíritos. O bom médio não é o médio que tem muita sensibilidade, que faz isso e aquilo. Não, o bom médio é assessorado por bons espíritos. Que nem tem bons médios na sensibilidade, são assessorados por bons espíritos. Ele tem uma sensibilidade, ele vê atrás das portas, ele ouve a quilômetros, mas ele é mal assessorado. A mediunidade ele tem, mas não é bom médico que não é assessorado por bons espíritos. Sendo que esse palestrante não é do Rio. Eu esqueci que eu faço parte, assim, eu sou membro de vários grupos espíritas. Então a definição dele, vai frente. Mas para direita um pouquinho aí. É todos aqueles, não é aqueles que simplesmente que se comunicam com os espíritos desencarnados, mas é todo aquele, por exemplo,
que está no caminho do bem, procura fazer o bem. Ele pode estar onde for, ele está com o pensamento dele. Não, ele perguntou o que é médico, porque isso é médico. Então quer dizer, esse é médico. Então não é só aquele, um exemplo, que está aqui numa reunião procurando receber uma mensagem dos nossos irmãos desencarnados. Nós podemos estar na rua onde quer que esteja. Se o nosso pensamento estiver para o lado positivo, aí é assim médico, porque todos são médicos. Agora cada um tem o seu nível, tem as suas condições e tem aqueles, entendeu? Que procura as suas condições para fazer o bem, outros para fazer o mal. Mas todos são médicos, não importa a atitude que ele tenha, entendeu? Mas o importante, o verdadeiro médico é aquele que está fazendo as coisas corretas, o pensamento, a nossa atitude. Então tudo está diferente. Que eu posso pegar, ler o livro dos Espíritos completo, é dizer, eu li o livro dos Espíritos, que hoje em dia nós temos milhares de livros. E você pega muitos livros, com mensagem boa, correta, que não encaixa dentro mais da mensagem de Kardec. Você vê na coisa isso, que hoje nós temos coisa que primeiro, eu não vou dizer que eu nunca li todas as obras fortes de Kardec. O máximo que eu já li foi o livro dos médicos, o livro dos espíritos, e da Espiritismo Agênio, o que é o Espiritismo. Então, se a gente analisar, pegar até esse livro que está agora aí, tu pegar certas leituras, não encaixa que está dentro do livro dos espíritos, de Kardec. Mas na realidade... Não, é a opinião do seu Fernando. Na realidade, seu Fernando, eu acho que você está tendo um dissecamento do que foi pregado. Não estou dizendo interpretação. Porque é o seguinte, se Kardec estivesse fazendo o livro dos Espíritos hoje, eu acho que nós não ia ter somente 1000 e poucas perguntas e respostas, nós ia ter muito mais. O que acontece é o seguinte, é que pode ser que, de acordo com a visão da Federação Espírita Brasileira, esse livro aí não esteja dentro do ensinamento de Kardec, né? Porque a Federação é totalmente contrária, mas aí é um questionamento individual, né? Eu acho que é uma dissecação em cima da mensagem principal, igual a Bíblia. A Bíblia também é a mesma coisa. Isso torna uma arma hoje. Então, outro dia você falou aqui que realmente ainda lá na Europa, os ensinamentos da doutrina mais científica no Brasil não está. E realmente a doutrina espírita, como o Kardec lançou o livro dos Espíritos e depois, dentro que nós temos, né, é mais científico. E hoje tem um irmão aí, quando ele me deu um nome, que ele lançou um livro, está dizendo que, né? Hoje se tem dúvida, quem lançou mesmo o codificador da doutrina espírita, que é Kardec, outro nome não me lembro não, que é nome inglês, mas tem um livro até que meu filho até que me deu, hoje eu estava lendo sobre, mas não li tudo não. Porque às vezes eu tenho algumas palavras que eu não entendeu? Então hoje nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos internet, temos milhares de livros. Alguns anos atrás você só estava dentro da aula parte de Kardec. Então eu tenho a minha opinião. Entendeu? Você tem a sua, eu tenho a dele, e às vezes discorda até do que Kardec você encontra no livro de Kardec. Então, é um livro-arbítrio de cada um. Então, entender, ser médico, não é só eu estar aqui. Aqui é importante, eu não vou dizer. É o meu comportamento que eu vou ter no dia a dia em qualquer lugar. É por aí, desse jeito.
Bem, gente, vamos lá, que nós estamos chegando ao término da reunião. Vamos agradecer a espiritualidade, né, por esse momento, né, que nós passamos aqui. E como a gente sempre procura fazer, eu vou recorrer aqui a Yasmin Madeira. Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. São 5 minutos de meditação e prece para uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Hoje eu peço a você que relaxe profundamente o seu corpo, observando a musculatura da cabeça, da área dos olhos, relaxando seus ombros e braços, as costas, o abdômen, pernas, pés. Agora, eu vou propor a você uma visualização muito especial. Jesus, quando foi iniciar o seu messianato, desceu da Galileia e foi para o Jordão, onde foi batizado por João o Batista. Quando chegou ao Jordão, João disse: "Mas Senhor, eu é que preciso que me batizes." Mas Jesus disse: "Não, para que se cumpra a justiça, me batizes." E aí, ele entrou no Rio Jordão. Foi quando, ao sair, surgiu uma grande luz no céu e também uma pomba, e ouviu-se num fenômeno de voz direta as palavras: "Eis o meu filho, em quem me comprazo." Hoje, sinta-se entrando neste Jordão espiritual. Imagine-se neste rio, entrando de mansinho, sentindo as águas beijando as suas pernas. Você pode até sentar-se em uma pedra e sentir as águas batendo em suas costas. Pode até mergulhar sua cabeça, são águas espirituais. Você vai conseguir respirar normalmente, mas vai sentir que todas as energias não qualificadas estão saindo do seu corpo. Tudo que não é divino neste momento desprega-se de você. Vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida, ilumine a sua mente e retire do seu cérebro físico, da matriz perispiritual e das suas lembranças todas as energias de dor, tudo aquilo que possa lhe trazer doenças físicas ou emocionais. Que essas águas divinas deste Jordão espiritual possam retirar e conduzir as energias não qualificadas e liberar você para um novo momento em sua vida. Muito bem, sinta que energias pesadas saem de você e que essas águas límpidas do Jordão estão também nutrindo, trazendo energia, equilíbrio a todos os níveis do seu ser. Muito bem, neste momento vamos aproveitar para pedir a Deus e aos benfeitores espirituais que abençoem todos os seres da Terra, que onde haja alguém sentindo dor física ou moral, esses anjos de luz possam estar aliviando, curando e abençoando. Onde haja dores morais, onde haja um irmão sem condições de comprar um alimento para a sua família, que ele seja ou ela abençoado, abençoada, que todo o planeta Terra seja iluminado. Agora, vamos voltar. Volte com a sua consciência ao seu corpo. Inspire fundo e, ao expirar,
Mexa o seu corpo suavemente. Todas as energias maravilhosas deste momento estão se integrando em todos os níveis do seu ser para sempre.